Quando será a grande tribulação? O que a Bíblia diz da grande tribulação? Jesus vem antes ou depois da tribulação? Então, queridos irmãos, vamos ver o que vai acontecer na grande tribulação no vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos percorrer as Escrituras para ver o que é a grande tribulação. Te convido a vir comigo. Gente, a grande tribulação é um assunto de extrema importância. Os profetas sempre mencionaram este período que sobreviria sobre toda a humanidade, como o mais enigmático de todos os tempos. O próprio Jesus, ele vai falar desse período quando está ministrando aos seus discípulos, confirmando a intensidade dos últimos dias para os homens. E para começar, o significado da palavra tribulação é evento ou situação aborrecedora, desagradável, aflição, tormento, adversidade. Gente, é uma chuva de sinônimos que qualquer pessoa dispensa por causa da sua negatividade. Mas vamos voltar aqui para as Escrituras que a gente ganha mais. A nossa história ela está ali por volta de 530, mais ou menos, antes de Cristo. Olha como estamos indo bem longe. Quando ali na beira do rio, na Babilônia, Daniel vê 2 anjos de cada lado e um homem vestido de linho. Ali eu já caía dura e desmaiada de ver algo tão divino, uma manifestação espiritual. Não é para qualquer um. Essa visão, queridos amigos, é de arrepiar. O próprio Jesus vem a Daniel, 600 anos do seu nascimento, deixar registrado uma profecia para os últimos dias. Irmãos, esse assunto é só para quem tem fé mesmo. E aí, como é que você sabe, Cláudia, que era Jesus que estava ali? Porque as palavras vão se conectando e nos trazendo a revelação. Palavra-chave para a gente conectar: um homem vestido de linho. E a gente vai encontrar esse homem vestido de linho lá em Apocalipse também. Ele aparece aqui para Daniel, ele diz: Daniel, muito amado. E lá em Apocalipse ele vai aparecer também para o apóstolo João e é dito assim: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, o Senhor Jesus se apresenta lá na ilha de Pátimo, no ano 95 depois do seu nascimento, e ele se apresenta ao profeta Daniel 600 anos antes do seu nascimento. Então, é só pela fé. E aí a gente vem aqui nesse capítulo 12 de Daniel, que é o capítulo surreal para os ímpios. Naquele tempo, o tempo do fim, como você vai ver depois. Depois você vai perceber que é realmente o tempo do fim. Então, naquele tempo, levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E aí as informações começam a chegar ali para Daniel. E aqui está o versículo que fala da tribulação. Através desse profeta Daniel, o que o Messias deixa profetizado um tempo de angústia, como nunca existiu sobre as nações. A mensagem continua. Então o Senhor está mostrando a Daniel
que haverá um tempo de angústia sobre as nações, sobre os povos. E aí, essa mensagem, ela não para, porque vai se abrir um parêntese e ele vai continuar. Ele fala sobre ressurreição, ele fala sobre glorificação, o que não dá para explicar hoje, porque é um assunto muito complexo. Então, a gente vai saber que ele diz aí que haverá ressurreição e glorificação, mas a gente não vai falar. E a gente continua para a gente adiantar o assunto da tribulação. E a ordem que foi dada para Daniel depois de ter dito essas instruções, foi: fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E aí o que nós precisamos entender aqui é que em 530, mais ou menos, antes de Cristo, foi determinado a Daniel selar o livro. Porque Deus deu uma mensagem para Daniel. Daniel não entende a mensagem, Daniel quer entender. Porém, o Senhor diz: fecha, sela a mensagem. A mensagem ali em Daniel foi selada. Porém, lá no apóstolo João, foi revelado que é somente um que pode abrir o livro selado. Hoje, irmão, graças ao Espírito Santo, as profecias são reveladas aos que buscam. Porque o Cordeiro, ele é aquele que pode trazer revelação. Então, ele vai abrir todos os selos finais, porque é ele que fecha e é ele que abre. Então vamos continuar no versículo 6, onde o anjo questiona quando ocorrerá estas maravilhas, ou seja, os mortos ressuscitarão, os sábios resplandecerão, e o homem de linho vai responder o tempo exato que acontecerá essas maravilhas. E aí diz assim: levantando a sua mão direita e a sua esquerda ao céu, jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Irmãos, quando Daniel escuta isso, Daniel não entende nada. E aí Daniel pergunta: Senhor, como será o fim dessas coisas? Porque aquela palavra ficará assim, selada, fechada, até o fim do tempo. Queridos irmãos, então fica bem claro que Daniel recebeu uma mensagem para os filhos do fim dos tempos, quando ocorrerá a grande tribulação. E aí, eu quero entender isso aqui, irmãos. Qual seria esse tempo de Daniel? Quando ele fala um tempo, ele está falando de um ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 6 meses. Então, o tempo que o Senhor fala, 3 anos e meio. Porque foi perguntado: então, em que tempo haverá até o fim das maravilhas? Aí Jesus responde: 3 anos e meio. Então, essa é a conta que nós temos que guardar. Então, queridos irmãos, de acordo com Daniel, a tribulação vai começar 3 anos e meio antes que os que dormem ressuscitem do pó da terra e os sábios resplandeçam como o resplendor do firmamento, e há muitos que ensinam a justiça refugirão como estrelas sempre e eternamente. Então Deus falou. Daniel perguntou, então foi perguntado: quando que vai acontecer a maravilha? Irmãos, quando que os mortos vão ressuscitar, vão receber novos corpos? Quando vão ter os corpos glorificados? A palavra é que isso só vai acontecer
3 anos e meio depois da tribulação. Foi isso que ele falou, depois da grande angústia. Depois da grande angústia, quando depois da grande angústia isso vai acontecer? 3 anos e meio. Essa é uma profecia com promessas, irmãos. Olha que maravilha. Todo aquele que se achar escrito no livro, naquele tempo, será o povo que Deus irá livrar. Irmãos, que os nossos nomes fiquem ali, sempre naquele livro, até o grande dia, para termos livramento. Agora, irmão, teremos mais um profeta nesse assunto chamado tribulação, grande tribulação. Está registrado em Jeremias 3,7. Olha o que ele vai dizer. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras e nunca mais servirão deles os estranhos. Aí você vê como o Senhor vai falar de angústia. É profetizado por Jeremias que um grande tempo de angústia virá. Aí muitos vão me dizer, isso é para Jacó, eu estou fora dessa profecia. Aí eu paro aqui e questiono. Então, se você está fora dessa mensagem, então, logo no final, os 3 anos e meio da tribulação, quando os que dormem ressuscitarem, depois da tribulação, onde é que você se encaixa? Porque se a tribulação começa antes que os mortos ressuscitem, então o povo terá que passar pela tribulação. Entendo eu. Irmãos, quando eu entendi isso, eu fiquei dias paralisada, chocada, não tinha nem lágrimas para chorar. Mas depois o Senhor foi trabalhando no meu coração, que foi, Senhor, fui enganada esse tempo todo. E aí eu comecei a entender. E hoje eu estou aqui, de repente, trazendo uma notícia triste para alguém. Mas que os nossos olhos se abram. Que você ore e peça a Deus o entendimento que o Senhor vai dar. E, irmãos, quem segue aqui no canal já conheceu a profecia de Naum, né? Porque eu já falei de Naum. De onde vem o anticristo? Olha só, entende isso. Naum 1,7 diz assim, ó, o Senhor é... Você leia tudo que você vai entender o contexto, mas não dá para ler tudo, senão fica muito grande. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Aí no 9 diz assim, o que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todos, não se levantará por 2 vezes a angústia. Deus, ele faz uma promessa, que a angústia sobre o povo dele é uma vez só. Nunca 2, 3 ou 4. A garantia é uma vez só. Porque no livro de Naum, o Senhor está falando contra o anti-Messias. Deus, ele vai pelejar contra aquele que pensa mal contra o Senhor, o conselheiro de Belial, e a angústia não se levantará 2 vezes. É a promessa do Senhor. E aí, irmãos, vamos para o mestre, para ver o que o mestre vai dizer para os discípulos. Ou melhor, o que o mestre vai dizer para nós. Olha só, quando, pois, virde que a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, gente, Jesus havia estado com Daniel no ano 530 a.C., antes dele nascer. Parece uma coisa doida, mas não é. Agora ele relembra o que ele mesmo falou com o profeta. Então, no lugar santo, quem lê, que entenda.
O assunto é urgente e o Senhor vai acendendo uma luz e dando dica para nós percebermos. Irmão, Jesus nos chama para ler o profeta Daniel. Será que é à toa? Na visão dada a este homem muito amado, está o segredo dos últimos dias. O Messias, em toda oportunidade, vai deixando as dicas. O anticristo irá surgir, como dito pelo profeta Daniel. E quando isso vai acontecer, que Jesus está falando? Aí, irmãos, no livro de Mateus, continuando aqui no livro de Mateus, Mateus 24, agora 21, o livro acima, estamos em Mateus, tá, irmãos? Esqueci de falar, estamos em Mateus. Agora em Mateus 24, 21, diz assim: e quando isso ocorrer, haverá então grande aflição, como nunca houve. Jesus falando, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus está dando as últimas instruções. E aí ele vem falando do profeta Daniel, do que vai acontecer, do assolador, e depois ele diz que haverá uma tribulação, uma angústia como nunca houve. Irmão, vocês estão vendo a sequência que Jesus está colocando? Lembrou do profeta Daniel, aí a gente tem que voltar no profeta Daniel. Depois ele fala da tribulação, que também está no profeta Daniel, e em outros profetas. E aí ele diz assim: os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Irmão, Jesus sabia o que iria acontecer no fim. Então ele alerta de novo que surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão até grandes sinais e prodígios possível, enganaria até os escolhidos. Irmão, se você ainda não entendeu o que foi dito, eu vou encerrar agora com o apóstolo Paulo. Em 2 Tessalonicenses, de 1 a 5, você lê tudo, não vou ler mais. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está falando, eu falei isso para vocês quando estava com vocês. Guarde isso no coração. O Senhor Jesus, ele vai lá em Daniel, revela para Daniel, revela para Jeremias, revela para Naum. Depois ele vem e ele fala, lembra de Daniel, de novo. Depois ele vem e depois ele é lembrado por Paulo. Então, em todo tempo, o Senhor está colocando para a gente entender o que ele disse, irmãos. Que a tribulação vai ser um tempo difícil. Um tempo de 3 anos e meio. Antes da vinda do Senhor. Mas o Senhor nos dá a garantia que aqueles que têm o nome naquele livro, ele livrará. Ele diz, Miguel, enviarei Miguel para combater pelo meu povo. Então Deus, ele dá as promessas. Muitas vezes eu vejo o povo de Deus tremendo de medo, com muito pavor. E aí quando eles começam a falar, eu vejo que eles estão do lado errado. Porque existe um povo que vai ser lavado e remido no sangue de Jesus. Um povo que estará na cegueira completa, no completo esquecimento, que estará cego totalmente. Esse povo que estará cego totalmente na iniquidade. É para esses que haverá a tribulação pior, irmãos. Porque não terão como recuperar. Porque nós
não morremos. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus quando os nossos nomes estão naquele livro. Então, ainda que as nossas vidas passem, nós, naquele grande dia, aquela maravilha, como foi perguntado, quando ocorrerá essa maravilha? E ele diz, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, 3 anos e meio depois da tribulação, aqueles que morrerem nessa tribulação, 3 anos e meio depois, estarão ressuscitando, recebendo um novo corpo para reinar com o Senhor. Então, a tribulação, irmãos, é assim que eu entendo, é assim que eu compreendo. O tempo da tribulação. Gostaria que você ficasse com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.